Ghostwriting vem demanda crescer com redes sociais. O leitor pode não se dar conta, mas muitos dos títulos expostos na prateleira de uma livraria não foram escritos pela pessoa cujo nome é estampado na capa. Um espectro ronda a literatura, não o fantasma dos natais passados que assombra o sono Ebenezer Scrooge de Charles Dickens, o defunto autor de Machado de Assis. Este espectro literário é carne e osso e vem se tornando cada vez mais comum. Os ghostwriters, que em inglês quer dizer algo como escritor fantasma. O leitor pode não se dar conta, mas muitos dos títulos expostos nas prateleiras de uma livraria não foram escritos pela pessoa cujo nome é estampado na capa, seja por prestígio para veicular um conhecimento técnico por meio de uma escrita mais clara ou por falta de tempo para sentar e escrever. São muitas as pessoas que recorrem aos ghostwriters, ou seja, alguém que escreve livros por encomenda de maneira anônima, uma espécie de escritor de aluguel. Embora a natureza anônima dessa atividade, é impossível misturar quantitativamente a impressão dos profissionais dessa área anônima. A demanda nunca foi tão grande. Esses profissionais atuam nas sombras para tornar realidade obras que de outra maneira jamais veriam a luz do dia. Funciona assim: alguém contrata o ghostwriter, transmite a ele o conteúdo do livro que gostaria de ver pronto e é profissional que vai transformar toda aquela informação bruta em texto. Ao final do processo, o contratante fica livre para comercializar ou distribuir o livro por sua própria obra. A figura não é nova na literatura brasileira. Romances como O Caso Morel, 1973, de Rubens Fonseca e Budapeste, 2003, de Chico Buarque, apresentaram personagens que exercem essa profissão. O primeiro ghostwriter brasileiro, Francisco Gomes da Silva, 1791-1852, escrevia os discursos de Dom Pedro I, enquanto Altran-Dourada, 1926 e 2012, o fez para Jusceline Kubitschek. Até Clarice Lispector já atuou como ghostwriter. Embora a natureza anônima dessa atividade torne impossível mensurar quantitativamente a impressão dos profissionais da área consultados pela reportagem do Estadão, é unânime. A demanda por ghostwriting nunca foi tão grande quanto hoje. Está crescendo muito porque cada vez mais pessoas querem escrever livros. Qualquer influencer, palestrante, professor, qualquer pessoa percebeu que ter um livro é um grife, um upgrade no currículo. Tudo passa na vida, mas um livro fica, afirma Nanette Neves, escritora que mistura curso de ghostwriting e já produziu 25 livros assinados por nomes como Paulo Altran e Adi Jatete. Mas ela adverte: eu não escrevi esses livros, apenas transformei o conteúdo do outro em livro. O meu Ghost não inventa nada, ele tira o máximo de conteúdo do autor para transformar a narrativa em um livro gostoso. A escritora Cláudia Pucci Abraão, que também presta serviços como ghostwriter, define a atividade da seguinte forma: meu trabalho é buscar a síntese narrativa, a marca que esta pessoa deixa no mundo. Ela explica que, com a acessão de influenciadores digitais, youtubers e outros personalizados, o mercado vem crescendo. É muito diferente a linguagem como as pessoas se comunicam verbalmente e a linguagem escrita. Por mais que o livro seja mais coloquial, tem gente que não tem tempo ou dificuldade para escrever, então prefere contratar alguém para poder sintetizar o que já traz outros canais ou outras circunstâncias.
Sobre a relação entre o contratante e o escritor, Ghostwriting enfatiza que é importante que tudo fique estabelecido da forma clara, se possível, em contrato antes do início do projeto. O escritor Jorge Amaral conta que essa relação se baseia na confiança. Eles têm medo de passar essa ideia para outras pessoas, perder o controle disso. Tem alguns que fazem contrato, cláusula de confidencialidade, têm esse receio, mas a partir do momento que se soltam e confiam, flui bem. Quem até escrevendo tem que ter um desprendimento, porque no final do livro é da pessoa. O mais importante é que esteja do jeito que ela quer. Nanette afirma que o maior desafio da atividade é produzir o timbre do contratante. Você precisa se libertar do texto jornalístico. O texto jornalístico escrevo no meio da feira livre. O texto literário é outra coisa. Tem toda uma técnica, questão de empatia, saber ouvir, ler as estrelinhas. Apesar disso, ela admite que às vezes a intervenção do ghostwriting se faz necessária, especialmente para evitar que livros de memória provoquem mal-estar entre pessoas que conheceram quem conta a sua história. Já cheguei a dizer, acho que o Senhor não devia dizer isso, pode magoar fulano, que tal dizermos isso de outro jeito. Quanto à rotina puxada, quando a rotina puxada de trabalho, Jorge lembra que o período em que mais escreveu seus textos autorais foi justamente quando estava envolvido em um projeto longo de ghostwriting. A escritora é um hábito. Quando você escreve mais fácil, vai escrever de outras coisas, acredite a ele. Já Cláudio Couto, que costuma se envolver tanto com os projetos, que tem dificuldade para produzir seus próprios textos nesses períodos. Apesar disso, ela não se arrepende. É uma oportunidade de estar contando histórias e personagens que não saíram da minha imaginação. Nanego concorda. Eu até sonho com o autor fazendo um mergulho da vida de outro. Não é fácil. Além do processo em que Ghostwriting produz o livro em sua totalidade, existe também a possibilidade de que o contratante receba uma mentoria para escrever. É muito forte, rico e quando se apropria da própria história, diz Cláudia. George, que também presta esse tipo de consultoria, conta que a evolução costuma ser invisível nos projetos. Os primeiros rascunhos são mais truncados, depois a gente entra em uma sintonia, mas o motivo alguém contrata um ghostwriter são muitas razões possíveis. Alguém que quer registrar as próprias memórias, homenagear um parente, alguém que pretende narrar a trajetória da própria família, um executivo que almeja compartilhar essa experiência corporativa, uma empresa que quer apresentar sua própria história, um profissional ou especialista, o assunto que vira usar o livro como cartão de visitas, o influencer que quer ampliar seu público ou celebridade com a intenção de publicar sua biografia. É isso aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. A experiência com Ghostwriting foi tão positiva que Félix passou a escrever em coautoria com ele. Quando ele escreve no primeiro capítulo, tinha uma reação de ciúme. Outra pessoa escrevendo a minha história? Lembra Félix. Mas a presença dele foi essencial para que a história acontecesse, de acordo com os personagens consultados. Pela reportagem, períodos dos projetos costumam variar entre 6 meses e 1 ano. Os valores podem girar entre R$30 mil e a R$75 mil, ou até mas a depender da dificuldade do livro encomendado.